Ai, ai, feriado, né? Pá, pedir uma pizza, assistir um filme. Quem dera. Quem dera. Mas falar, vamos. Tá com fome? Mas pessoal, fome já apertou bastante já, realmente, né? Nesse comecinho de preparação, a gente deu uma apertada legal mesmo para conseguir ter um resultado bem rápido. E a gente teve um resultado muito rápido mesmo agora no começo. Já perdemos bastante peso, bastante gordura. Tanto que foi fundamental até a gente jogar a refeição livre na semana passada, né? Porque começou a bater um cansaço extremo, né? O peso começou a baixar demais. Performance nos treinos começou a ficar muito prejudicada. Jogamos a refeição livre e mudou tudo, né? Realmente a evolução foi muito melhor, melhorou tudo, disposição, etc. Mas já caiu tudo de novo, né? Porque a gente tá comendo bem pouco, né? Se for ver, eu, por exemplo, tô comendo ali, se eu não me engano, 2.300 calorias mais ou menos, o que é muito pouco pra mim, né? Isso é o extremo pra mim, realmente. Eu fico num déficit calórico muito grande comendo isso aí. E a Larissa tá comendo 1.000 calorias, né? Só que também tem um detalhe do seguinte, ó. Fala aí pro pessoal qual que é a sua altura e seu peso. Ai, 1,43 de altura e... Quanto eu tô agora? 42,30, eu acho, de peso. Então, porque no último vídeo eu coloquei lá, né, o quanto que... Na verdade, acho que não foi nem no último vídeo, foi num dos primeiros vídeos. Eu coloquei o quanto de calorias que a gente estava comendo no início e tal. Aí comentaram lá, nossa, mas só isso de gordura pra ela, né? Aí eu falei, mas pô, olha o peso dela, olha a altura dela, né? Também gordura não precisa de muito, né? Então, assim, acaba sendo necessário jogar um pouco menos de caloria. Claro que não precisava jogar tão extremo assim a quantidade de caloria para ter um resultado legal, mas é que a nossa intenção era ter um resultado muito rápido agora no começo, para justamente poder aumentar as calorias mais para o final e obter uma resposta melhor, às vezes até ganhar um pouquinho de massa muscular, né? Aproveitar também um pouquinho da preparação para isso. Então foi justamente a nossa intenção fazendo isso, né? E a refeição livre de semana passada foi bem fundamental para a gente conseguir manter uma evolução constante. Porque, pessoal, é o seguinte, o que a gente tem que pensar? Para a gente oxidar a gordura, né? Qual que é o subproduto ali que vai ser oxidado, né? Que vai ser gerado energia a partir dele? É o acetil-CoA, certo? Então, a gente tem a beta-oxidação da gordura e aí sobra o acetil-CoA. E para a gente utilizar o acetil-CoA como fonte de energia, precisa de oxalacetato, tá? E o oxalacetato, ele vem da onde? Ele vem de carboidrato ou proteína, certo? Então, se a gente está restringindo demais carboidrato, restringindo demais calorias de forma geral, o que vai acontecer? O corpo vai buscar proteínas musculares para obter o oxalacetato, para poder oxidar o acetil-CoA, né, e gerar energia a partir dele. Então, basicamente, para oxidar a gordura, a gente precisa de carboidrato ou proteína. Então, se você restringe demais carboidrato, você vai começar a degradar músculo, vai começar a definhar, né? E é isso que a gente estava notando justamente. A gente começou a observar nas poses e tal, o peso baixando rápido demais, que estava começando a definhar. Tava começando a perder volume, né? Querer perder massa muscular. E aí a gente jogou a refeição livre, encaixou como uma luva, foi fundamental. Agora o peso já baixou até mais, a gente já secou bem mais rápido e tal. Quando a gente aumentar as calorias, a gente vai secar muito mais rápido, né? Vai estar com o metabolismo todo otimizado, etc. Então justamente essa é a nossa intenção. Tá dando tudo certo, tudo conforme o planejado, né? Estamos evoluindo bem rápido e logo mais aí na semana seguinte a gente já vai começar até a aumentar as calorias, né? Depois que a gente fizer o treino regenerativo essa semana. E a tendência é que a resposta seja muito melhor, né? Então, só para vocês entenderem o intuito da refeição livre pensando no aspecto metabólico, né?
A refeição livre, ela vai ter uma grande quantidade de carboidrato, de gordura, né? Então, o carboidrato, ele vai fazer o quê? Ele vai estimular a atividade da enzima deiodinase tipo 2, a D2, né? Que é basicamente a enzima mais termogênica do nosso corpo, que ela vai fazer a conversão de T4 em T3, que são os hormônios tiroidianos, né? T4 é menos potente que o T3. T3 é mais potente. Quando a gente converte T4 em T3, a gente aumenta o nosso metabolismo, certo? E o que faz essa conversão de T4 em T3? Justamente essa enzima deiodinase tipo 2. E ela é estimulada a partir do consumo de carboidratos, certo? Que estimula diretamente a atividade dessa enzima. E também a partir do consumo de gorduras, tá? Que as gorduras, elas vão liberar... elas vão fazer com que haja liberação de ácidos biliares, certo? Que eles vão ativar um receptor de ácidos biliares que se chama TGR5, certo? Quando tem a ativação desse receptor TGR5, o que vai acontecer? Também vai aumentar a conversão de T4 em T3 no fígado, certo? Ou seja, pessoal, aumentou a ingestão de caloria, aumentou a conversão de T4 em T3, aumentou o metabolismo. Só que para isso ser benéfico, para isso ser produtivo, você precisa estar um bom tempo ali em déficit calórico, precisa estar precisando, né, de uma quantidade a mais de calorias, de uma refeição livre para ter algum benefício, para realmente ser produtivo essa refeição livre, que foi o nosso caso. No nosso caso foi muito produtivo, né? Realmente respondeu muito melhor, né, essa semana. E aí, esse final de semana, como a gente já tinha falado, a gente tinha programado para fazer o dia livre, certo? Vai encaixar com uma luva também. Justamente na semana de treino regenerativo, vamos colocar ali o dia livre, que a gente vai tirar o dia para ficar tranquilo. Vai ser um dia antes do Dia dos Namorados, né, que é na segunda-feira. Então, no domingo, a gente vai fazer esse dia livre. A gente vai até mostrar para vocês aí no próximo vídeo, tá? O que a gente vai fazer, o que a gente vai comer nesse dia. Mas, basicamente, a gente vai ficar o dia inteiro bem tranquilo mesmo, né? Estamos merecendo. E aí, depois dessa semana de treino regenerativo, depois desse dia livre, volta para o foco total. Aí a gente vai até voltar com as calorias um pouquinho mais altas na dieta, para justamente otimizar a resposta, não ter tanta fome assim também, né? Tanto cansaço, porque às vezes o que pega não é nem a fome. Às vezes o que pega é o cansaço, né? Acaba realmente ficando muito complicado, performance nos treinos cai muito, né? E tudo mais. Por exemplo, agora a gente acabou de treinar aqui, ó. E tipo assim, a gente tá exausto, realmente, né? Tá bem complicado já, porque é muito pouca caloria, né? Estamos num déficit calórico bem significativo. Mas enfim, aí no próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês tudo que a gente vai fazer aí nesse dia livre, tá? O que você tá fazendo aí? Aí, pessoal, a importância da organização, né? Se você não se organiza, você não vai conseguir seguir a dieta, né? Então aqui, ó, quinta-feira, feriado, podia pedir um iFood, pedir uma pizza, tranquilo. Mas não, estamos aqui, ó, cozinhando abóbora, né? Pra poder se manter certinho na dieta, né não? Aí, ó, só pra vocês falarem também que a gente não tá mentindo, no último vídeo eu falei que a gente não aguentou comer tudo, né, da refeição livre que a gente fez, e sobrou uns doces, sobrou umas coisas, e ó, eu vou mostrar pra vocês que tá aqui até hoje, tá guardadinho aqui, que a gente vai deixar pra comer tudo no domingo, que vai ser o nosso dia livre, né? Ninguém nem mexeu, olha lá. Ó, congelador aqui, ó. Pedimos lá os doces. Tá tudo aqui, ó. Olha lá. Tranquilo, guardadinho. Ninguém nem mexeu, olha lá. Ó. Até guardei tudo junto, ó. Guardei ali também chocolate e tal. Tudo no congelador. E é isso aí, ó. Aqui as frutas congeladas também, que a gente gosta bastante, tá? Só pra vocês falarem que a gente não tá mentindo, né? Então realmente sobrou ali, a gente não aguentou comer no dia, não ia comer até passar mal, né? Então a gente deixou guardadinho ali e ninguém nem vai mexer nisso aí, né? Seria massa comer agora, né? O que você acha? Pegar os doces ali e comer tudo. Tem seguro. Mas aí que tá o ponto da organização também, pessoal. Porque olha só, chega à noite, é o momento que mais dá fome, né? Pelo menos em mim.
na grande maioria das pessoas é o momento que você tá mais tranquilo, mais de boa, né? Quer dar uma relaxada e aí você quer comer alguma coisa, você quer comer uma quantidade maior, né? E aí qual que é a estratégia? Nesses dias assim, feriado, final de semana, que você não pode sair da dieta, que você tem um plano, que você quer se manter certinho na dieta. O que você faz? Durante o dia, tenta segurar ao máximo, né? Segura o jejum o máximo que der. Por exemplo, eu fui comer a primeira refeição, era quase 11 horas da manhã. Fiquei em jejum a manhã inteira, né? Tomei cafeína e tal, dei uma cortada no apetite, segurei a manhã inteira, fui comer a primeira refeição bem tarde, e aí comi bem pouco durante o dia, e aí sobrou bastante calorias para agora à noite, né? Então agora à noite, vixe, tem bastante coisa para mim comer, uma quantidade bem grande. Então não vou ficar com tanta fome, né? Não vou passar fome porque vai ter bastante coisa para mim comer. Mas se eu não tivesse me planejado, se eu tivesse comido tudo já durante o dia e não tivesse mais nada para mim comer agora, o que eu ia fazer? Eu ia abrir a geladeira aqui, ó, e olhar lá o doce e falar, caramba, quem me dera comer esse doce, hein? E aí a chance de eu errar seria muito maior, né? Boa noite, olha o tanto de barrinha. É o certo, né? E eu vou comer só uma. Tem que se organizar pra sobrar o que comer no final do dia, né? É o certo. E a gente tá assistindo Isa Pereira. Pessoal, vamos falar agora sobre um assunto bem sério e bem chato, que eu tava até evitando falar, tava deixando um pouco baixo, que eu queria até esperar melhorar um pouco, né? E tal, para poder dar um parecer aqui para vocês, para não falar um negócio de forma precipitada também. Fui atrás de fazer exames também, né? Eu tava sentindo uma dor no ombro, no meu ombro direito. Comecei a sentir uma dor aos poucos, né? Ela foi ficando cada vez pior. Eu fui negligenciando, né? Às vezes a gente acaba cometendo esse tipo de erro, querendo fazer a mais. Pensa que não é nada, pensa que vai melhorar. Enfim, né? Negligenciei bastante. Continuei treinando ali, forcei até um pouco a mais. Mesmo sentindo a dor, mesmo vendo que tinha algum problema ali e tal, forcei e chegou um momento que eu não estava conseguindo nem levantar o ombro direito assim, doía muito quando eu fazia qualquer movimento acima da cabeça, né? Principalmente desenvolvimento, era um exercício que era praticamente impossível de fazer, né? E aí quando chegou nesse momento, era mais ou menos ali na 3ª semana de preparação, fui atrás de fazer uma ressonância do ombro direito para ver, né, o que estava acontecendo ali, né, se tinha alguma lesão de algum músculo. A minha suspeita era que tivesse alguma lesão de algum músculo ali do manguito rotador, né, uma lesão do supraespinhal, tá, do músculo supraespinhal, que é bem comum. Então essa era a minha suspeita, estava bem característico até, eu pensei até que poderia ter alguma ruptura parcial de algum tendão ali da região, né? De algum tendão, de algum músculo do manguito rotador. Fui lá fazer a ressonância. Tô com o laudo da ressonância aqui, saiu esses dias atrás aí, vou mostrar aqui para vocês, tá? Basicamente não tem nada de tão grave, de tão sério como eu tava pensando, graças a Deus, né? Então não teve nenhuma ruptura ainda. Se eu continuasse negligenciando, provavelmente o próximo passo seria ter uma ruptura parcial ou até total de algum tendão ali, ter uma lesão bem mais séria, que demandaria talvez até de uma intervenção cirúrgica, né? Então, quando eu vi ali que realmente estava bem complicado, que estava doendo muito, estava muito limitante ali a movimentação do ombro, estava até fazendo alguns estralos, né, rangidos quando eu movimentava a articulação. Nesse momento, eu interrompi completamente os treinos desse lado do corpo, né, do lado direito superior. Treino de perna continuei normal, tanto que vocês devem até ter percebido que nos meus stories do Instagram, até mesmo aqui nos vídeos do YouTube, nos vídeos anteriores, eu tenho mostrado mais os meus treinos de perna, né? Meus treinos de membros inferiores. Porque os treinos de membros superiores acabaram ficando bem comprometidos, né?
e aí eu passei a aplicar o treinamento cruzado, tá? O que seria esse treinamento cruzado? É uma prática que recentemente vem sendo bastante estudada na medicina, né? Nessa área de recuperação de lesões e tudo mais, que consiste em você repousar o lado lesionado, certo? E treinar o outro lado apenas, tá? Isso tem vários estudos já que mostram que pode ser benéfico para fazer a manutenção da força e da massa muscular do lado lesionado, tá? Então, por mecanismos neurais, você treinando o lado que não está lesionado, você preserva a força no lado lesionado, mesmo o lado lesionado estando parado, sem fazer nada, certo? E também você tende a preservar a massa muscular no lado lesionado por conta de mecanismos sistêmicos, né? Liberação aí de citocinas que vão acabar sinalizando para que você faça a manutenção da massa muscular no lado lesionado. Hoje a gente já tem mais evidências científicas que mostram que realmente é uma abordagem eficaz nesse tipo de situação. Então, meus treinos de membros superiores, basicamente, eu estava realizando só do lado esquerdo, tá? Essa semana, eu tentei dar um estimulozinho aqui no lado direito, bem de leve mesmo, né? Praticamente sem carga, só para dar uma movimentada, ver como é que tava, né? Incomodou um pouquinho, mas assim, realmente já teve uma melhora de uns 70%, 80%. Só desse repouso que eu fiz nesses dias agora, foi mais ou menos uns 10 dias de repouso desse lado aqui, certo? Tomei anti-inflamatório também, porque tava doendo muito, então para dar uma desinflamada ali, agudamente, eu utilizei anti-inflamatório em dose bem alta, inclusive, né? Isso pode até ter atrapalhado um pouquinho ali meus resultados nessas semanas agora, mas foi necessário para realmente amenizar bem a dor, dar uma desinflamada boa, e realmente já melhorou muito mesmo, né? Então, por isso que eu tô vindo aqui falar até, porque eu não estava me sentindo muito confortável em vir aqui expor isso, no momento que estava doendo, que estava bem complicado, que eu estava bem preocupado, inclusive, de ser algo mais sério. Mas depois que saiu o exame, depois que eu vi ali o laudo do exame, que eu vi que não era um negócio tão grave assim, que seria até relativamente tranquilo de tratar, aí eu já fiquei mais tranquilo, né? E para ajudar ainda, nessa semana agora que vai entrar, a gente vai fazer um treino regenerativo. Então já deu tempo aí para fazer o treino regenerativo, né? Estamos há 5 semanas treinando bem pesado, então o corpo já começou a pedir um treino regenerativo. Inclusive no treino de ontem, que a gente treinou perna, treino de quinta-feira, já ficou difícil até de manter as cargas, né? Teve séries ali que eu perdi uma repetição, né, com a mesma carga. Quando isso começa a acontecer, é um sinal claro que você precisa de um treino regenerativo, que realmente você não está conseguindo ter uma recuperação total, né? Então, a gente vai jogar um treino regenerativo essa semana agora, certo? Vai ser muito bom para recuperar totalmente aí esse ombro. Muito provavelmente depois dessa semana de treino regenerativo, já vai estar bem tranquilo já esse ombro, aí eu já vou começar a dar um estímulo mais aos poucos, né? Então deixa eu até mostrar aqui para vocês o laudo da ressonância que eu imprimi, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que aconteceu aqui, tá? Então, pessoal, aqui é a imagem da ressonância, tá? Olha lá a articulação do ombro, certo? Eu coloquei as setas aqui, que era aonde eu estava preocupado, que as imagens elas saíram antes do laudo. Então eu tive acesso às imagens da ressonância, mas o laudo só foi sair depois, ó. O laudo tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas aí antes de sair o laudo, eu já quis ir olhar as imagens, né, para ver se eu conseguia identificar alguma coisa e tal. E aí eu identifiquei aqui um derrame articular, né, de líquido que se acumulou aqui por conta do processo inflamatório na região, tá? Aqui em cima também eu fiquei preocupado de ter uma lesãozinha aqui no tendão do supraespinhal, tá? Então tava aparentando ter uma lesãozinha aqui, eu até coloquei a seta, eu fiquei preocupado também com isso. E aqui é uma imagem, né, do ombro de cima, tá? Então a gente está visualizando aqui a articulação do ombro por cima, certo?
E aí eu fiquei preocupado aqui também, ó, com essa parte aqui que tava aparentando ter uma lesãozinha. E aí eu fui lá pro laudo, né, fui ver que eles constataram e era mais ou menos o que eu tinha identificado, era mais ou menos o que eu tava esperando mesmo, né. Na verdade foi até melhor do que eu tava imaginando. Então, se a gente for ver o que teve ali no diagnóstico, basicamente, é uma tendinite da cabeça longa do bíceps, né? Uma tenossinovite, que é quando a gente tem a inflamação também da bainha do tendão, certo? É um pouquinho mais grave do que uma simples tendinite. É uma tendinose também do supraespinhal. Eu tava com medo de ter ruptura, né, do supraespinhal. Então eu já fiquei bem aliviado de não ter nenhum grau de ruptura, porque basicamente o que acontece, pessoal? Primeiro a gente tem a tendinite, que é a inflamação e tudo mais, ela pode progredir para uma ruptura parcial ou total do tendão, né? Então, ainda bem que não chegou a dar nenhum grau de ruptura, né? Então, apenas uma inflamação, que já aliviou bastante utilizando o anti-inflamatório, né? E a tendência é que vá amenizando cada vez mais ao longo dessas próximas semanas. Aí deu também uma inflamação na bursa, né? Uma bursopatia ali no caso. Derrame articular, igual eu mostrei para vocês ali, né? Na região aqui, ó. Olha lá, aqui a gente vê tudo derrame articular. Então tinha bastante ali também, né? Mas também não é preocupação esse derrame articular. A maior preocupação são as tendinites aqui, né? A tendinose e a tenossinovite dos tendões, né? Esses edemas, derrames articulares aí não é a principal preocupação, tá? Então assim, pessoal, agora realmente é se recuperar bem, né? Dar o devido tempo até que tudo se recupere, entender, né? Que não dá para ficar forçando, não dá para negligenciar. Esse tipo de coisa é importante para a gente aprender também, para a gente ir criando consciência que não adianta forçar, você tem que entender, né? Se estiver sentindo alguma dor estranha, que não adianta forçar, não adianta, vai dar ruim, né? Então, por sorte, não deu ruim, né? Eu acabei parando ali, realmente tendo consciência num determinado momento. Se eu tivesse parado antes até, talvez nem teria chegado a esse ponto, né? De realmente comprometer bastante até a mobilidade articular, ficar com bastante dor e tal, né? Mas assim, agora realmente é se recuperar, não foi um negócio tão grave, mas realmente comprometeu bastante os treinos, né? Foi uma dor de cabeça bem significativa aí nessas semanas agora. Fiquei bem preocupado, né, com tudo isso, mas graças a Deus não teve nenhuma ruptura, não teve nada nesse sentido. Então agora é se recuperar, fazer essa semana de treino regenerativo e logo mais vamos voltar a dar estímulo nesse lado aqui de novo, certo? Então, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falando também mais sobre tudo isso, né? Vou falando como foi a recuperação, como tá sendo. Vamos mostrar o dia livre que a gente vai fazer domingo agora, né? Que a gente vai comer, etc. Como que vai ser essa semana de treino regenerativo. Então, não percam os próximos vídeos. Até lá, pessoal!